Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade às nossas aulas remotas. Hoje nós vamos começar a falar sobre a derivada como uma função. Muito bem, capítulo 2.8 do livro do Stuart. Na seção anterior, no 2.7, nós consideramos a derivada de uma função f para um valor fixo a. Então nós tínhamos que f' de a era limite de f de a mais h menos f de a sobre h, quando h tendia a zero. Esse aqui também é chamado de m, que esse m é o coeficiente angular, então ele pode ser chamado de m também, ou também pode ser chamado de tangente de θ. Tá? Todos esses aqui são sinônimos para f'. Aqui nós mudamos o nosso ponto de vista e deixamos o número a variar, ou seja, o a pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser qualquer valor agora. Se substituirmos a na função ou na equação 1 por uma variável, vamos ter que f' de x vai ser f de x mais h menos f de x sobre h. Então, no lugar do a, agora nós colocamos o x, tá certo? Então era a, vai ficar x e x. Muito bem. E aí, esse gráfico aqui é muito importante para vocês entenderem uma coisa. Olha só, aqui está dizendo que o m é zero no A, o m é zero no B, o m é zero no C e o m é 3 sobre 2 aqui no ponto P. O que significa isso? Nesses pontos aqui, lembra que eu falei que isso aqui era o coeficiente angular, o m? Veja só, nesse ponto aqui, deixa eu só colocar a tinta preta aqui. Nesse ponto aqui, o coeficiente angular ele é negativo, está descendo. Nesse ponto aqui, o coeficiente angular é positivo, ele está subindo. Antes de ser negativo e virar positivo, no meio do caminho ele tem que mudar o sinal. Para mudar o sinal tem que ser zero, então ele é zero aqui. Ele é zero justamente nesse ponto mais baixo aqui, que nós vamos chamar de ponto de mínimo. Depois nós vamos lá na frente, quando falar de derivados, vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui. De novo, ele aqui no ponto B, aqui é crescente, aqui é decrescente, né? Ó, negativo, coeficiente angular. Ele também tem um ponto mais alto. Veja que aqui é reto. É reto por quê? Porque a tangente desse θ é zero, ou porque o m é zero. E tangente é ângulo, né? Então, quando eu estou falando que a tangente é zero, porque é seno sobre cosseno. Quando que é zero? Quando o seno é zero, porque o cosseno, seno zero, vai ser infinito. Então, quando o seno é zero, a tangente é zero. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, o meu ângulo é zero. Nesse ponto aqui, o meu ângulo é zero novamente. Aqui está descendo, tá certo? Coeficiente angular negativo, decrescente. Aqui está crescendo. No meio do caminho, antes de crescer e decrescer, eu tenho outro ponto de mínimo. Esse ponto aqui, que é um ponto mais alto, é chamado de ponto de máximo. E aí continua, veja que aqui de novo é crescente, 3,5, tá certo? E assim por diante. Então, nós vamos estudar ao longo dessa disciplina, nós vamos entender o que é ponto de máximo, ponto de mínimo, mas é importante esse gráfico aqui para poder já começar a contextualizar um pouquinho, tá? Bom, o primeiro exemplo era um exemplo somente gráfico, então eu pulei ele, nós vamos direto para o exemplo 2. O exemplo 2 fala, f de x é x ao cubo, menos x. Encontre uma fórmula para f' de x. E esse aqui, ilustre, comparando os gráficos de f e f', nós não vamos fazer por enquanto não, tá? Então, muito bem, aqui está resolvido, mas eu vou fazer ele aqui separadinho aqui e depois dá para conferir com aquele de lá, tá certo? Então, ele quer saber o seguinte, ele fala que o meu f de x é x menos, vou colocar minha linha aqui para escrever em vermelhinho, né? O meu f de x, ele é x ao cubo menos x. Então, o meu f de x mais h vai ser, evidentemente, x mais h ao cubo menos x mais h. Veja que no lugar do x aqui entrou x mais h. Então, esse aqui vai ficar limite
de h tendendo a zero de f de x mais h. Vamos colocar aqui, ó, é x ao cubo menos, aliás, mais, né? 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo menos, vou tirar do parênteses aqui, né? Vai ficar menos x menos h menos esse x a terceira aqui menos x. Tudo isso aqui sobre h. Olha só o que vai acontecer sempre. Esses valores que não tem h tem que cancelar. Então, ó, vou colocar uma tinta preta para poder mostrar o que está acontecendo, né? Então, veja só. Esse x a terceira aqui cancela com esse menos x a terceira, porque menos, o mais dá menos, cancelou. Esse menos x aqui cancela com esse menos x que dá mais x. Todo mundo que sobrou tem h, tá vendo? Então, agora eu vou colocar limite de h tendendo a zero de... Vou colocar o h em evidência, vai ficar 3x ao quadrado mais 3xh mais h terceira, desculpa, h ao quadrado, né? Porque eu coloquei um h em evidência, né? Menos 1. Tudo isso aqui dividido por h. Olha só agora, cancela os dois h's, o h do numerador com o h do denominador, e justamente essa é sempre a ideia, que eu possa colocar em evidência para cancelar, porque senão eu fico numa pendência ainda para resolver. E agora eu posso colocar o zero no lugar do h, então vai ficar 3x ao quadrado mais 3x vezes zero mais o zero, que é o h, né? Ao quadrado menos 1. Aqui é zero, portanto, vai ficar como resposta 3x ao quadrado menos 1. Essa é a resposta que bate justamente com a resposta anterior, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, significa que o meu f', isso implica que o meu f' de x, ele vai ser 3x ao quadrado menos 1. Aí vamos lá ver na folha anterior. De fato, 3x quadrado menos 1, tá? Tá resolvido aqui também, mais bonitinho, né? Mas eu quis resolver manualmente para vocês poderem entender como é que funciona. Olha só agora aqui. Se f de x é raiz de x, determine a derivada de x, ou seja, o f'. E aí vamos fazer então aqui na próxima folha, né? Vamos duplicar esse slide aqui e vamos resolver ele aqui. Deixa eu só apagar essa folha toda que está aqui. Isso, muito bem. Agora podemos sim resolver, né? Então vamos lá. Então agora a minha função, a minha f de x, ela é raiz de x. Logo, a f de x mais h só pode ser raiz de x mais h. Então vai ficar limite. Aqui é f de x mais h, tá certo? Vai ficar raiz de x mais h menos f de x, que é raiz de x, dividido por h, quando h tende a zero. Aí você vai falar assim para mim, mas eu não consigo cancelar. De fato, né? Porque está ali na raiz. Nesse caso aqui, é o que nós aprendemos lá em Fundamentos de Cálculo. Eu multiplico pelo conjugado. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado. O conjugado aqui, se aqui é menos, aqui vai ser mais. Então, vai ficar raiz de x mais h mais raiz de x, dividido por raiz de x mais h mais raiz de x. Veja que esse número todo aqui, ó, é igual a 1. Então, não muda a minha resposta, certo? Então, eu vou ficar com limite de h tendendo a zero. Quando eu multiplico os conjugados, fica o quadrado do primeiro, então eu já posso tirar aqui, né? Raiz de x mais h ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz de x ao quadrado, dividido por h, que multiplica
raiz de x mais h mais raiz de x. Então agora olha só o que vai acontecer. Vai ficar limite de h tendendo a zero. Tirou da raiz aqui. Vou pegar uma linha vermelha para cortar, né? Fica bonitinho, a gente troca de cor, né? Aqui vai ficar esse raiz corta com esse, essa raiz corta com essa. Então, continuando ali agora com a tinta preta, vai ficar limite de x mais h menos x dividido por h, que multiplica raiz de x mais h mais raiz de x. Agora olha só o que acontece aqui. Esse x que está ali vai cancelar com o menos x, que é o que tem que acontecer sempre, né? X cancela com menos x. Sobrou quem? H. Todo mundo que sobra tem que ter h. Sobrou só um, né? Então só pode ter ele mesmo, né? Então vai ficar limite de h tendendo a zero, de h no numerador, sobre h que multiplica raiz de x mais h mais raiz de x. Nesse caso aqui agora, cancela os dois h's, tá certo? Ó, essa é sempre a ideia, cancelou o h. E agora eu posso resolver, então vai ficar limite de h tendendo a zero de 1 sobre raiz de x mais h mais raiz de x. Agora eu posso colocar zero no lugar do h. Vai ficar 1 sobre raiz de x mais zero mais raiz de x. Ou seja, 1 sobre raiz de x mais raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Essa aqui é a resposta da minha derivada. Evidente que eu posso fatorar se eu quiser, tá certo? Racionalizar, desculpe, né? 2 raiz de x vai ficar, multiplica por raiz de x sobre raiz de x, que vai ficar raiz de x sobre 2x. Mas não é necessário fazer isso. Vocês vão ver que a resposta que está na folha anterior é essa aqui, 1 sobre 2 raiz de x. Aí vamos olhar lá a resposta. 1 sobre 2 raiz de x, como eu falei ali. Evidente que aqui está resolvido mais bonito, de forma melhor, só que ele acaba simplificando algumas passagens que eu gostaria de deixar bem clara para vocês na hora de resolver, tá? Outras notações que são possíveis de serem feitas para o caso das notações. O y ela é f de x, tá? Isso nós já conhecemos, né? Para indicar a variável independente, x, e a variável independente, y, desculpa, a variável x independente e x dependente, usamos algumas notações para derivadas. Uma delas é f de x, vocês já viram. A outra pode ser dada como y' de x. Então está lá, f' de x, y' de x, dy dx, porque eu estou derivando o y em relação a x. Df dx, porque eu estou derivando a relação f, a função f em relação a x. D, f de x dx, mesma ideia. Também posso escrever como se fosse dfx, ou seja, a derivada de f de x, ou dx de f de x. Nós vamos usar quase todas essas notações ao decorrer da disciplina quando entrar especificamente derivadas. E existem também derivadas de ordem superior. O que é uma derivada de ordem superior? Olha, se eu tivesse x a primeira, era uma x elevado na primeira função. Se eu tivesse x ao quadrado, x à terceira, x à quarta, são x elevado a ordens superiores. Derivada de ordem superior é a mesma coisa. Eu quero derivar a minha função duas vezes. Primeiro eu derivo dy dx, depois eu derivo em relação a x de novo. Então, ó, d quadrado, dx dx, dx quadrado. Tá? Pode ser dado também como f duas linhas de x. E depois, se eu quiser derivar de novo, f três linhas de x. Né? F três linhas de x. E f três linhas de x seria d3y, dx3. E assim por diante, tá certo? Quero fazer a 10ª derivada. F, 10 é muito longo para colocar, então eu coloco o 10 entre parênteses de x. E aqui eu coloco d10 de y, dx10, tá certo? Então eu posso derivar quantas vezes quiser, até o 3 eu costumo colocar
os pontinhos, né, as vírgulazinhas aqui em cima. A partir daí nós começamos a utilizar número entre parênteses, porque senão fica muito extenso mesmo para poder fazer o cálculo, tá? Então vamos lá, próximo item agora, né? Exemplo 6. Se f de x é x ao cubo menos x, encontre e interprete f' duas linhas de x. Bom, f duas linhas eu não vou interpretar, tá certo? Por enquanto nós só estamos calculando só. Vamos deixar a interpretação para quando eu começar a fazer de fato as derivadas, tá? F duas linhas. Bom, a f' nós já tínhamos calculado, lembra? Olha lá, a f' está lá atrás, está mais um pouquinho para trás, né? A f' era, mais um pouquinho para trás, 3x ao quadrado menos 1. Então eu vou pegar esse 3x ao quadrado menos 1, vou até copiar ele aqui para ficar bonitinho a cópia dele, não, ó. Vou vir aqui, vou copiar ele e vou trazer para resolver ele aqui, ó. Vou fazer a segunda derivada, né? Ó, vou colocar ele todo aqui em cima, pronto. Por que eu não vou fazer a primeira? Porque eu já fiz a primeira, né? Vou fazer de novo, perder tempo. Então, se eu tivesse que fazer a segunda derivada, é evidente que tinha que calcular a primeira para depois fazer a segunda. Mas eu já tenho a primeira, então eu vou fazer agora a segunda derivada. Para isso, eu conheço já a f' de x, preciso conhecer a f' de x mais h. Então, eu vou fazer agora aqui a f' de x mais h. No lugar do x é x mais h. 3 que multiplica x mais h menos 1. Então vai ficar limite de f' de x mais h. Aqui é o quadrado, né? Então vai ficar 3 que multiplica, eu vou fazer x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos 1. Menos 3x ao quadrado menos 1. Tudo isso aqui sobre h, quando h tende a zero. Igual. Continuo, né? Lá. Limite de h tendendo a zero. Agora eu vou distribuir aqui, ó. 3x ao quadrado mais 6xh mais 3h ao quadrado menos 1. Menos 3x ao quadrado mais 1. Tirei do parênteses, troquei o sinal, né? Dividido por h. Veja que eu falei, agora que está tudo aberto já, ou seja, já explorei todos os distributivos e produtos que tinha que fazer, eu tenho que cancelar esse 3x ao quadrado, tem que cancelar com menos 3x quadrado. Se não cancelar, tem alguma coisa errada. Esse menos 1 tem que cancelar com mais 1. Todo mundo que sobrou tem h. Então agora eu posso escrever limite de h que multiplica 6x mais 3h dividido por h quando h tende a zero. O que acontece agora? Cancela aquele h que está no numerador com o denominador. Por isso que eu coloco o h em evidência, senão não cancela, não resolve. Vai ficar então limite de 6x mais 3h quando h tende a zero. E agora eu posso colocar zero no lugar do h. 6x mais 3 vezes 0, que é 6x, ou seja, a f duas linhas de x é 6x. Se nós voltarmos agora ali na página anterior, onde já estava resolvido, né, não quis utilizar ele, né? Olha lá a resposta, 6x. E ele partiu pelo f de linha de x mais h e o f' de x. E aqui já colocou os valores exatamente como eu coloquei lá, né? Esse aqui é o f' de x mais h. E esse aqui é o f de x. E aqui é o h, certo? Continuando. Olha o próximo caso aqui. Agora, nós queremos calcular f3 linhas e f4 linhas. Bom, f3 linhas é a terceira derivada. Se eu já tenho que f duas linhas de x é 6x, eu posso dizer que f duas linhas de x mais h vai ser 6 que multiplica x mais h. Ou seja, então eu vou ter limite de 6 que multiplica x mais h menos 6x dividido por h
quando h tende a zero. Limite de 6x mais h menos 6x sobre h quando h tende a zero. Veja o que acontece aqui de novo, né? Tem que cancelar todo mundo que não tem h, ou seja, esse 6x cancela com esse 6x. Sobrou h por h. H por h vai ficar limite de h tendendo a zero de h sobre h, que é 1, né? Acabou o problema, só dá 1. Desculpa. Só 1. Sim, esqueci do 6 aqui, né? 6 aqui, então aqui é 6, então a resposta é 6, tá certo? Eu tinha feito besteira, né? A resposta é 6. Então, esse aqui é 6. Então, F 3 linhas é 6. Se F 3 linhas é 6, então eu preciso achar F 3 linhas de x mais h. Mas olha só, F 3 linhas de x mais h não tem x, então também é 6. Logo, vai ficar limite, eu separei as duas partes aqui, né? Limite de f de x mais h, 6, menos f de x, 6, sobre h, quando h tende a zero. Bom, veja que agora ficou só 6 e 6, né? Vai cancelar e vai ficar limite de 0 sobre h, quando h tende a zero. Isso aqui é zero, independente do valor do h. Portanto, f 4 linhas, aí veja lá que o F4 linhas, eu vou colocar aqui entre parênteses, né? Porque, ó, entre parênteses, tá vendo? De x é igual a zero. Olha lá, essas são derivadas superiores, tá? Então, fazer derivada com essa regra é muito simples, né? É só substituir o f de x e o f de x mais h. Podem agora fazer as suas perguntas no fórum de dúvidas dessa semana, se tiverem dúvidas, evidente. Abraços a todos, até a semana que vem. A lista de exercícios eu vou postar no grupo do WhatsApp, como sempre. E na terça-feira nós temos a última aula da tarde. Na quarta-feira nós temos as 2 aulas da manhã, tá certo? Então, na quarta-feira faremos novamente a nossa live, como foi feito semana passada. Eu posto no grupo, tá ok? Um grande abraço a todos vocês e até logo.